Olá, eu me chamo Edísio Bezerra, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ligue o Cérebro. Eu sou Clarice Macedo e hoje nós estamos com esse convidado super especial, o Dr. Lucas Aragão. Ele vai se apresentar um pouquinho, contar pra gente um pouquinho dessa trajetória dele, mas eu queria iniciar perguntando ao Dr. Lucas se sempre foi um projeto dele ser juiz, se sempre foi o seu projeto de vida, sempre foi realmente na área jurídica, advocacia, direito. Como foi que iniciou sua jornada? Olá, Edísio, olá, Clarice. Eu não dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque na internet não tem esse limite temporal mais, né? Fica muito a critério de quem tá ouvindo. Aproveitando também para fazer a saudação para os nossos, quem for dar ouvir no YouTube, quem estiver ouvindo aqui o podcast. Eu me tornei juiz federal em 2011. Nunca tive essa pretensão, fixação ou uma ideia mais definida durante a minha adolescência, meu período na faculdade. Eu optei a vontade pela magistratura, ela decorreu de dois fatores. O primeiro, já durante a faculdade. O primeiro foi fruto das experiências que eu tive enquanto estagiário, né, lidando com a prática forense em várias carreiras. Eu fiz muitos estágios, isso me ajudou tanto a me enriquecer profissional e tecnicamente, mas também ajudou bastante no processo de amadurecimento. É uma recomendação que eu faço para todo estudante que estiver aqui ouvindo, se tiver essa oportunidade, tenha as maiores e as mais diversas experiências possíveis enquanto estagiário. Mas me despertou essa vocação, essa tendência a atuar a partir de uma perspectiva em que eu seria remunerado para trabalhar da forma que eu quisesse, ou pensar da forma que eu quisesse, desde que eu pudesse traduzir esse meu querer, essa minha vontade numa perspectiva racional. Os meus argumentos, eles pudessem ser traduzidos de uma forma racional. Então essa tendência, essa descoberta que eu tive foi quem me colocou, um dos motivos que me colocou na magistratura, e a outra foi uma influência direta de um grande amigo. Hoje ele também é juiz federal. Abração aí, Marcelo. Aproveita e garante o engajamento aí no episódio. Um projeto bem bacana aqui do Ligue o Cérebro. E a gente se formou junto na faculdade, e o tempo todo era me bombardeando com a história de ser especificamente juiz federal. Ele sim com uma série de motivações, e aí a gente acabou fazendo a preparação pro concurso na mesma época. Fazíamos basicamente os mesmos concursos e também conseguimos a aprovação mais ou menos também na mesma época. Hoje somos colegas de profissão e colegas de tribunal. Então, basicamente foi isso que me colocou aqui nos trilhos da magistratura federal. Diga aí que é amigo, viu? Dr. Lucas Aragão, é isso. Nesse caso não era um sonho, né? Não era um sonho se tornar juiz, mas na época de estágio você chegou a estagiar na Justiça Federal, foi assim? Estagiei para nominar mesmo as experiências que eu tive enquanto estagiário. Eu estagiei na Justiça Federal, eu estagiei na assessoria jurídica de um sindicato, estagiei no escritório de advocacia, estagiei na Defensoria Pública, na Procuradoria-Geral do Estado e na Procuradoria da República. Então, basicamente, passei por todas ou pelo menos grande parte das possibilidades de carreira de atuação prática, e realmente eu pude vivenciar, ter vários pontos de vista. Eu me dedicava muito, eu me abraçava mesmo as causas que onde eu estava atuando. Tanto a gente está lidando com o direito, a gente está lidando sempre com vidas, né? Então, independentemente da perspectiva onde você esteja atuando, seja como órgão do Ministério Público, seja como magistrado, seja como advogado, seja como consultor, você está sempre lidando com conflito, está lidando sempre com vida. Então você precisa ter essa paixão, essa dedicação, sempre tendo em mente isso. Esse que é de empatia. Se fosse eu que estivesse naquela situação, como é que eu gostaria que a minha causa, meu processo, meu problema, meu conflito, ele fosse tratado. Então isso me permitiu amadurecer bastante,
ver o tipo de limitação que cada uma dessas atividades oferecia e aquilo que se enquadrava com o meu perfil. A experiência que eu tive como estagiário da Justiça Federal foi a primeira que eu pude vivenciar, foi mais ou menos no 6º semestre da faculdade. Passei mais ou menos 8 meses como estagiário, e já como o relógio estava correndo contra mim, eu iria me formar, eu tive essa iniciativa de deixar aquele estágio, foi na época para uma bolsa até inferior ao que a Justiça pagava, mas eu senti que eu precisava ter essas outras vivências, ter esses outros pontos de vista para poder tanto me qualificar técnica e profissionalmente, como ter esse processo de maturação bem vivido. Engraçado que isso aconteceu comigo, Clarice. Eu estagiava no cartório e eu tinha uma bolsa, me lembro, trabalhava 6 horas, ganhava R$500. E eu decidi também sair e ir para a Justiça Estadual, para a Vara de Família, ganhando R$300, trabalhando mesmo, mas também por conta de de vivenciar, na verdade, vamos dizer assim, não era nem uma outra esfera do direito, né? Porque estava tendo muito contato com o extrajudicial no cartório, e eu queria vivenciar o judicial. E lá eu tive essa oportunidade de estar justamente trabalhando com as pessoas, atendendo as pessoas. As pessoas iam, não sei se tu lembra, Clarice, aqui na Justiça Estadual, no Juazeiro, tinha aquela multidão de gente no balcão, e a gente tinha que localizar os processos, porque as pessoas queriam falar com o juiz, queriam falar com os defensores, e aí vinham os estagiários da Defensoria Pública pegar aqueles processos, enfim. E também tinha os advogados, porque na Vara de Família eu acho que quase todo dia tinha audiência. É uma loucura, mas eu aprendi muito, né? E eu acredito que eu aprendi muito a ter empatia nessa época com as pessoas. A gente via muito sofrimento ali. Era uma situação bem complexa. Eu sou super defensora do estágio também, porque eu particularmente, eu comecei a estagiar desde o 2º semestre de faculdade. Eu sempre gosto de contar essa história, porque assim, eu acho que eu tive uma visão à frente mesmo, porque na época, há muito tempo, eu sou formada já há um tempinho, né? E eu no 2º semestre, como eu não tinha nenhuma influência na minha família, ninguém da área jurídica, eu no 2º semestre eu entendi que eu ia ter que estagiar para ter portas abertas, né? Não só assim, a portas abertas de oportunidade, mas para que eu entendesse como funcionava, porque eu vi que na faculdade eu ia estar lidando sempre com livros, com professores que iam estar me trazendo conteúdo, mas eu entendia que era muito além daquilo, né? De livro e de conteúdo, e que eu precisava realmente entender como funcionava o sistema. E eu não ia ter outra oportunidade que não fosse o estágio, né? Porque, tipo, se eu tivesse um pai, advogado, uma tia, alguém que pudesse me ajudar, seria mais fácil. Mas eu não tinha. Então, eu visualizei realmente isso, de realmente estagiar. E a minha faculdade inteira eu estagiei, até o 10º semestre. Eu fiz estágio, e eu acho realmente o estágio transformador para qualquer aluno, viu? Assim, ele abre portas, ele te proporciona network, ele abre portas, né? Assim, ele te qualifica, né, para você entender como funciona o mundo jurídico na prática, né? Com certeza. Eu sempre cito uma experiência que eu tive quando estagiário, que foi no escritório de advocacia, né, na época do Dr. Carlos Henrique Cruz, é um grande escritório lá em Fortaleza. Eu conheço ele. Trabalhei, estagiei. Ele é só trabalhista, né? O Carlos na época dele, ele estava montando estava ampliando, né, a área de atuação, estava indo para civil também, enfim. Você nessa época chegou a trabalhar com o Dr. Mauro? O Dr. Mauro trabalhou Trabalhei lá, com o Dr. Mauro, trabalhei. Ele era advogado lá, né? Trabalhei. Era advogado, eu acho que... Engraçado, Dr. Mauro. Eu acho que eu, quando trabalhei com ele, pouco depois ele saiu para ser servidor desse trabalho. Minha memória está me falhando, mas... eu acho que ele foi num concurso do banco. Aí depois que ele passou para juiz. Mas eu lembro sim. E foi uma oportunidade muito interessante, porque eles trabalhavam de um jeito bem diferente com relação aos estagiários. A gente recebia determinada peça para produzir, a gente, o problema é seu, resolva. Então a gente não tinha... Eles detestavam, praticamente proibiam a história do modelo, né? Tinha que ter tinha um apuro muito, muito grande com a escrita. A gente tinha que escrever bem, depois um advogado ele fazia a correção para as peças saírem todas muito bem feitas, bem escritas. A escolha da fonte era isso há muito tempo atrás. A gente não tinha nem essa preocupação com o design que a gente tem hoje nas redes sociais, mas
era época de processo físico ainda. Mas assim, a petição, o timbre do papel, a escolha da fonte e o argumento ele precisava ser bem construído. Então foi muito bom para mim, porque eu realmente aprendi a escrever a partir de um raciocínio argumentativo na ciência do direito. Tanto que depois as minhas experiências posteriores elas foram muito mais proveitosas porque eu já sabia escrever. Eu tinha colegas tão preparados, até mais preparados do que eu, mas né, não tinham passado por esse processo de virada de chave. Né? Então foi escrever, foi aprender a escrever, tirar alguns bloqueios, realmente foi muito marcante para mim. Hoje eu tenho um pouco do estilo de escrita que eu tirei nessa... Traz essa bagagem até hoje, né? Isso. E isso é importante, porque quando a gente está vivenciando, né? Iniciando a carreira, quando não tem muita experiência, né? Com escritas, enfim, com oratória, a gente leva algumas pancadas. Né? E o doutor tá do outro lado, vamos dizer assim, do outro lado da mesa, tá sentenciando, tá analisando as petições. Eu acho que, vez ou outra, dá uma conferida aí em algumas situações que não é julgando, né, a escrita de ninguém, mas que poderia ser melhor elaborado, enfim, ser mais objetivo. Hoje ninguém quer mais aquela petição gigantesca, né? Ninguém aguenta mais ter 50 laudas, enfim, para poder estar lendo. Então tem várias situações, Clarice, que é muito interessante esse ponto de vista, porque o estágio não é importante também só porque o estagiário está ali e vai aprender qualquer coisa. A pessoa que está ali ensinando tem, eu acredito que uma obrigação, um dever de realmente ensinar algo que seja válido para a vida. Entendeu? Doutor Lucas, e voltando, eu sei que muito estudante assiste, a gente escuta, e é uma curiosidade geral, como foi assim, a sua preparação para esse concurso, que é tão difícil? O concurso de juiz federal é um dos concursos mais difíceis do país, né? E aí eu sei que tem uma preparação específica, assim, o que você fez, você acha que foi divisor de águas, que fez diferença nessa preparação? Pronto, vamos lá, eu vou voltar um pouquinho para quando eu me formei. Eu terminei a graduação minha turma é 2006.2, né? É um pouquinho já antiga. Na verdade, eu colei grau em fevereiro de 2007 por conta de problema com greve, aquela história toda que quem estuda em universidade pública conhece, sempre, se não sempre, mas quase sempre atravessa esse tipo de situação. Atrasei um pouquinho a graduação, a colação por conta disso. Mas já no último semestre eu consegui aprovação no concurso para oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco. Não tinha vontade de ser assim, oficial de justiça, mas meus pais não tinham condições de me manter depois que eu terminasse a faculdade, então procurei esse cargo. Eu via esse cargo como uma etapa para depois alcançar uma carreira que eu almejasse por vocação. Então eu passei nesse concurso, eu tive até que dar uma corridinha para poder colar grau, quase que eu não conseguia tomar posse porque por causa dessa história da greve e tudo, mas eu não perdi essa oportunidade por conta desse problema e fui oficial de justiça por 4 anos, né? Era um trabalho que me permitia conciliar a carga de estudos com a carga de trabalho. Inclusive, eu procurei uma lotação que me permitisse organizar de uma forma mais eficiente o trabalho. Desses 4 anos que eu passei como oficial de justiça, basicamente eu fiquei 3 anos em Petrolina. E a escolha por Petrolina, na época, porque hoje vocês não tem mais isso. Mas na época estava o auge dos cursos via satélite. Tinham alguns que eram bem destacados no mercado. E eu lembrei que Petrolina tinha uma unidade que transmitia essas aulas. Eu cheguei a fazer esses cursos, que eu sou mais ou menos da sua época. É dizer um pouquinho mais novo. Mas eu sou dessa época. Era outra época, mas o que eu quero mencionar com essa história, além de dizer que eu sou velho, mas é que você precisa pensar de forma estratégica para poder chegar nesse tipo de situação. Eu estava numa cidade que era mais próxima a Recife, né? Eu nasci em Recife, tenho familiares em Recife, mas era uma cidade que era quem conhece
Pernambuco era na zona da mata, de zona canavieira, uma região muito complicada, tem muitos conflitos trabalhistas. Era realmente uma situação bem difícil que estava complicando meu intento, que era ter o máximo de tempo para estudar. Então eu fui para uma região, saí do sertão. Muita gente falou que eu estava sem juízo, o que é que vai fazer? Porque eu não entendi, porque de fato, quando você vê no mapa, eu disse, eu tô vindo para um lugar mais longe e sem referência nenhuma, né? E, enfim, então eu tive que pensar tudo isso e depois as pessoas foram vendo que de fato era uma escolha acertada. Tanto pela possibilidade de organizar melhor o trabalho, como por ter a unidade desse curso. Nem tem mais, a gente pode até fazer o merchan. Era o LFG na época. Pronto, LFG. Era muito bom. Esses caras hoje, todos que dão aula aí pela internet, eles fizeram escola no tal LFG. Então, basicamente, eu fiz na época do LFG e aí foi quando eu consegui reorganizar e ter, digamos, uma base para poder galgar esses degraus maiores. Uma outra decisão que me ajudou bastante, pelo menos nessa minha avaliação, foi de ter focado em concursos da magistratura, especialmente na federal. Eu disse, não, eu quero ser juiz federal, meu programa base ao qual vou me dedicar vai ser esse aqui. Obviamente que durante esse percurso apareceram algumas oportunidades de magistratura estadual, eu acabava desviando algum momento, mas eu tinha plena consciência de que aquilo era um pequeno desvio, era uma questão... Então chegou a fazer episódio. Alguns concursos para Cheguei a fazer, mas só para ter uma ideia, no concurso, o primeiro que eu passei para magistratura federal, eu tinha uma prova eu não lembro se era a segunda ou terceira fase de magistratura estadual. E era uma coisa, hoje talvez seja menos frequente, mas antigamente os TJs faziam muito isso, assim, sobretudo os do Sudeste. Eles colocavam as segundas fases durante a semana, era a prova de segunda a sexta, que era para afastar quem era de fora, quem era forasteiro, né? Eu tinha uma prova que terminava no sábado, e no domingo eu tinha que fazer uma segunda fase para a magistratura federal. Eu não fui fazer essa prova, porque eu disse, não, vou chegar cansado, não vou conseguir voo a tempo, né? As provas eram de cidades diferentes. Mas, mais uma vez, realçando essa necessidade de você pensar estrategicamente, de você ter clareza no objetivo que você quer. Então, isso, depois que eu já estava como oficial de justiça, eu tinha muito claro qual era o caminho que eu queria traçar. Tentei fazer esses passos, fazer essa construção de um caminho, sempre pensando nisso, sempre privilegiando essa dedicação para os estudos, né? Então, basicamente, é esse o arranjo. Foi a forma. E o conteúdo é você sentar e estudar. É muito mais uma questão de perseverança do que propriamente de brilhantismo. Há muitos juízes federais brilhantes, gente. Eu não sou um deles. Eu acho que sou alguém que persiste, né? Que mesmo tendo esse conjunto de adversidades, você tem pensar estrategicamente ajuda a entender que os obstáculos eles surgem, que os obstáculos você consegue superar. Mas foi mais ou menos esse o desenho do caminho que eu fiz depois de graduado para chegar aqui até. E aí tem mais clareza, né? Tem mais clareza nas escolhas. Eu achei interessante a fase do oficial de justiça. Qual a diferença de visão do estudante antes de ser oficial, antes de ter o primeiro concurso, e depois de oficial? Porque, assim, eu me lembro de um professor que dizia assim, rapaz, eu estou estudando, ele já era delegado, e ele dizia, eu estou estudando para outro concurso, que ele queria ser juiz da Justiça Estadual. Eu disse, mas tá difícil demais, porque antes eu estudava lisa, era uma vontade danada, agora eu tô ganhando um dinheirinho, e aí acaba que eu tô perdendo muito foco. Ele falava mais ou menos isso, brincando dentro da sala de aula, mas depois retomava e falava que era importante estudar, ter o foco. É porque às vezes aquele conforto do concurso, de você ter aquela estabilidade do salário, te deixa um pouco acomodado, né? Assim, eu vejo assim que é uma superação ainda maior, uma pessoa que já está concursada, já tem aquele, né, assim, já tem aquela garantia, conseguir dar outro passo, né? Assim. Mas é como eu mencionei, é uma questão assim de clareza. Um outro problema que você vai enfrentar
nos profissionais de uma forma geral é essa falta de conexão com o que o cargo exige. Você não tem vocação para aquilo, né? Você não, eu quero uma estabilidade, eu quero ter uma carreira jurídica que me remunere bem, assim, me permita viver com algum conforto. E tem uma série de problemas, assim, a vida vai muito além disso. Você, dependendo da situação, você vai se deparar com uma falta de estrutura absurda. A depender da situação, você vai se deparar com a carreira que você reputa inferior, ganhando mais do que você, e você vai ser movido pela inveja. Tudo isso vai minando esse encanto que você tem com a profissão que você deveria ter escolhido, que você escolheu. Essa perspectiva de vocação, né, de dedicação, eu quero isso, eu tenho uma missão para fazer, ver significado no que você faz todo dia, é uma diferença muito importante. Às vezes a gente vai perdendo ao longo da caminhada justamente por esses outros fatores, a acomodação, agora as minhas contas já conseguem ser pagas, mas eu tive essa felicidade de manter fiel ao propósito. Muitos ficam pelo meio do caminho, também não é uma história só de felicidade, não é uma história também simples, porque senão todo mundo conseguia, mas o que eu quero mesmo dizer é que o caminho existe, é uma receita que é muito mais do que fórmula mágica, é mais de você todos os dias persistir e perceber que você é capaz. Sempre que eu vejo... hoje a rede social vende muita facilidade, vende muita ilusão. E tem muitos desses influencers, na maioria, como geral, eles vendem uma ideia que não necessariamente é que você está precisando ou aquela que vai ajudar você. Todo mundo fala que eu passei com tantos anos, eu realmente fiz isso, eu fui em primeiro lugar ali e tal, eu sou bom, eu sou cheiroso, eu sou bonitinho, mas não conta as derrotas que acontecem nesse meio do caminho, né? E são muitas, e talvez contar as derrotas seja mais significativo para quem está hoje precisando de algum amparo, de alguma motivação, do que propriamente estar consumindo esse tipo de imagem que é criada basicamente para vender e pouco para oferecer conteúdo. Mas nesse caminho foram várias as derrotas que eu tive, né? Tá estudando muito, achando que estava indo bem e ser reprovado na primeira fase, numa prova objetiva, ou então de ser, depois de uma prova de sentença, eu ser reprovado por conta de um capricho específico do examinador que entendia que aquela hipótese era concurso material e não era continuidade delitiva, e você tem que se sujeitar. Isso dói demais, porque só quem passa sabe o quanto que você renega. Quem chega geralmente é quem vive com intensidade, não faz aquela renúncia meia boca. Para essa prova, na aprovação de magistratura federal, a primeira que eu consegui, eu renunciei a 2 natais com a minha família, por conta que o concurso acabou demorando, por conta de, enfim, uma série de situações. Durou quase 1 ano e meio, eu perdi 2 natais. Teve época que eu só via a minha família no final do ano, e era a época de muitos amigos meus que já não estavam mais em Fortaleza, morando fora, iam para lá nessa data. Então era uma forma de não só ver a família, mas você reavivar os afetos que você construiu ao longo da vida. Eu renunciei a tudo isso, né? Só para citar um exemplo. Então, só quem passa sabe o quanto que você dói você não conseguir determinado êxito por conta de um capricho. Mas faz parte. Você precisa entender que isso faz parte, que você tem condições de superar e sempre ter presente aquela motivação que vem no coração, que ela é maior do que tudo isso, que ela é maior do que todos esses empecilhos que a gente vai encontrando. Show de bola, viu? Eu acho interessante, Clarice, porque o Dr. Lucas falou algo que a Lívia trouxe no episódio passado, a perseverança. Né? E a gente percebe isso no olhar dos dois, né? A perseverança, a paixão que tem realmente pelo sonho. Eu acredito que era um sonho, viu? Era um sonho. Não estava 100% planejado, mas ele passou a ser alimentado, né? Mas na frente ele se transformou, né? Não foi um sonho. Como é que foi? Desde criança eu queria, e não foi, comigo não foi assim. Para não dizer que eu não tive eu tenho 2 avós que são da área do direito, só que eu estava mencionando aqui fora do ar, eu nasci em Recife, mas muito cedo fui para Fortaleza. Então, eu nunca tive um vínculo familiar além daquele universo mais restrito de pai, mãe e irmãos.
O meu avô paterno, eu não cheguei a conhecer porque ele faleceu quando meu pai tinha 10 anos de idade, mas ele era profissional do direito. Ele integrou a primeira equipe da Sudene, né, ainda com o Celso Furtado, então meu pai sempre falava, eu tinha muito orgulho disso tudo. E depois, basicamente, antes dele falecer, faleceu num acidente de carro, ele trabalhou muito com um projeto de desenvolvimento na região da Sudene, né, o semiárido e o norte ali de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha. E o meu avô materno, ele era do Ministério Público, ele chegou a ser procurador de justiça em Minas Gerais. Mas eu já o conheci o aposentado, né? Então eram sempre causos assim, antigos. Não foram basicamente eles que me despertaram a paixão. As histórias do meu pai tinham talvez muito mais um apelo afetivo dele, que é propriamente assim, uma figura que me inspirava, mas a gente sempre tinha essa referência. E o meu avô era uma pessoa que eu admirava muito, esse meu avô materno. Mas nunca disse, eu quero ser promotor igual meu avô. Nunca consegui traduzir isso dessa forma. Eu escolhi direito, eu tinha 16 para 17 anos na época do vestibular. Eu tinha dúvida entre... Você é muito novo para decidir. Quase todo mundo tem essa mesma dúvida. Hoje é porque hoje se fala muito em você ter várias carreiras, ou ter vários recomeços, da gente com 30, 40 anos que recomeça. Mas naquela época era uma decisão muito... Se não definitiva, mas era muito, muito sólida. Você faz isso com muito jovem, 16 para 17 anos, você basicamente não entende quase nada do mundo. Então, mas acabei decidindo direito. E uma das coisas que me fez aí foi um filme. O nome do filme chama-se Tempo de Matar. O título é horroroso, mas o filme ele é muito interessante porque é um filme com Matthew McConaughey e Samuel L. Jackson e a Sandra Bullock. Ele se passa no Mississippi, né, na região sul dos Estados Unidos. E decorre basicamente de um negro que assassina 2 brancos que violentaram a filha dele. E o crime lá vai para júri, né? Enfim, quase tudo, como são essas hipóteses lá, quase sempre estão nos Estados Unidos. E aí todo o filme vai perpassando como o conflito interracial ele interfere nas decisões que são formuladas, enquanto que o sentimento de justiça é deixado de lado. É um filme bem, bem, bem interessante. E tem uma cena muito bonita que é... Se a gente fosse traduzir para o rito aqui do Brasil, era como se fossem as alegações finais da defesa. E é bem interessante, mexe muito assim, com a mensagem que o diretor do filme quer passar, o que o roteirista passa. E aquilo ali me deixou, talvez, essa marca mais presente. Mas não foi uma coisa assim que eu consegui traduzir. Eu quero ser... essa profissão, eu quero direito por isso, né? Eu nunca tive essa clareza. Acho que o caminho foi mais sinuoso. Tem um caso muito interessante que até hoje me gera um apelido que ficou na faculdade. Quando você entra na faculdade, né? O pessoal tem sempre aquelas dinâmicas e com os professores lá na época do centro acadêmico e todo mundo pergunta por que é que você escolheu fazer direito, né? E aí era bem assim, tinha essa história do filme, tá, se for direito, isso aqui, assado. E aí o pessoal começou a fazer, não, eu quero fazer direito porque eu só quero ganhar dinheiro. Aí o outro fez, não, eu quero fazer direito porque eu quero aprender a fraudar a previdência, dar aquelas risadinhas, né? Aí eu fui ficando incomodado, e aí chegou na minha vez e disse, rapaz, escolhi direito porque eu quero ser o arauto da justiça. Aí pronto, aí começou aquela risadagem toda. Até hoje o meu apelido no meio é o arauto. Inclusive esse amigo meu, Marcelo, fez o favor de trazer da faculdade para a Justiça Federal esse apelido. Então, se alguém me chamar de arauto por aí, vocês já sabem que a história é essa. Mas assim, para dizer que nem sempre o roteiro ele é bem definido, ele é bem claro. E não tem, assim, problema quanto a isso. Cada pessoa, cada indivíduo tem a sua singularidade, tem a sua própria história que se manifesta de forma bem, bem diferente. Não precisa ter uma padronização para isso, não. Fique tranquilo se você não se sente, não me sinto chamado para aquela carreira, ou às vezes tem muita gente que está no curso de Direito e se sente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, aparece esse tipo de crise, não se sinta mal. Eu acho que
faz parte do processo de maturação, viva da melhor forma, e não necessariamente é uma coisa ruim ter esse tipo de questionamento, esse tipo de dúvida. E aí eu volto agora passando dos concursos, vamos falar do Dr. Lucas, juiz, né? Enquanto juiz, eu acho que já tem um tempinho de estrada, né, na magistratura. E aí eu pergunto assim, hoje, como é assim, você se sente realmente realizado, eu vejo na sua profissão, né? Mas eu sei que esse percurso foi longo, foi duro, né? Você chegou a atuar em alguma vara criminal, hoje você está no juizado, né? Eu já estou no juizado, né? A gente lida com as causas de menor complexidade, e que são de competência da Justiça Federal, por óbvio. Aqui na nossa região a gente basicamente tem demandas previdenciárias. A gente lida com demandas previdenciárias e especificamente demandas previdenciárias de trabalhadores rurais. Responde talvez por 70% do nosso acervo, da nossa distribuição. É um trabalho que é muito gratificante porque você participa de um processo bem importante de redistribuição de riqueza, de uma política pública que nem sempre funciona, não deveria funcionar como o arranjo que os atores políticos pensaram, né? Aí eu coloco o legislativo e executivo. Mas, por vias tortas, acaba que a gente consegue fazer um trabalho interessante e eu me sinto bastante orgulhoso de fazer parte disso. Alguns colegas acham muito chato porque você basicamente fica tentando descobrir quem é agricultor e quem não é agricultor. A gente basicamente é aluno da classe média, nunca talvez tenha pisado num roçado até se tornar juiz, né? Hoje aqui na Quinta Região os cursos de formação envolvem essas visitas às realidades do campo, conhecer o que é uma plantação de milho, se dá 2 espigas mesmo no pé, se dá 3, né? Ou como é que o milho dematece, a altura do que o milho dematece fica. Então, tem colega que acha um pouco desgastante isso, mas eu vejo pelo lado de participar desse projeto institucional que é a correção da segregação social que os trabalhadores rurais passaram aqui no Brasil, pelo menos nesses 2 últimos séculos. Mas eu passei por várias experiências já, eu sou magistrado há 11 anos, né? Então eu já fui juiz de vara de execução fiscal, já fui juiz com competência criminal, competência civil, e rodei várias cidades, já morei no Piauí, morei em Teresina, morei em Uberaba, morei em Tocantins, na cidade chamada Araguaína, depois parei na cidade chamada Souza, na Paraíba, e me assentei em 2015 em Juazeiro do Norte. Mas tive já competência criminal. Eu gostava muito de direito penal na faculdade, eu achava um ramo bem interessante, eu achava bem científico, era o que estava mais próximo assim das outras, pelo menos na visão que eu tinha como estudante, das outras ciências humanas, conseguia traduzir bem os padrões de comportamento. Ficou um pouquinho para trás, mas né, na época mais moderna, quando se começou a discutir funcionalismo, né, muito embora um dos grandes funcionalistas hoje seja um brasileiro, né, o professor Luiz Greco, mas como estava ali na causalismo, finalismo, era bom demais de estudar. Aníbal Bruno, o próprio professor Mirabete. Enfim, eu gostava muito de estudar. Só que lidar com o crime, né, lidar com a vara de competência criminal, ela traz muita frustração, porque como é que eu posso dizer? Primeiro, se você se sente numa grande encruzilhada, que de um lado você tem um padrão de inefetividade muito, muito grande e de um outro determinados arrobos voluntaristas, de gente querendo fazer algo a arrepio assim da lei e fica naquele polo, e aí realmente era uma coisa que desgastava bastante. Você trabalhava muito, você tentava fazer aquilo que achava correto, né, com aquilo que a norma diz, com aquilo que a lei diz, os procedimentos todos dizem, e no fim você fica sempre sujeito a essa bipolaridade. A questão política interfere demais em todos os aspectos. Não estou falando só da tramitação do processo, não, mas as reformas legislativas e os interesses que prevalecem. Então tinha essa
Mas você já se sentiu ameaçado trabalhando nessas varas criminais? Já sentiu medo, né, de exercer essa profissão no cargo de juiz? Não, eu tive um processo que era um processo bem complicado, era de uma operação bem complicada, envolvia um desvio de centenas de milhões, envolvendo a empresa pública federal. Na época estava começando a aflorar a história das... Da Lava Jato. Não era da Lava Jato, foi um pouquinho mais da Lava Jato, mas estava começando a vir as primeiras delações premiadas, né? Depois ela mudou para chamar de colaboração premiada. Aí um dos sujeitos fez uma delação, mencionou um senador da República e disse, rapaz, esse negócio aqui não vai dar muito bom para mim não, né? Pensei no meu íntimo, mas no final eu acho que não tive, assim, objetivamente nenhum problema em termos assim, de ameaça, de coação, de pressão em relação a isso. Acho que esse tipo de situação... Obviamente, eu estava conversando aqui com o pessoal fora do ar, a gente tem vários judiciários dentro do judiciário, de várias realidades que são diferentes. Obviamente que a situação de um juiz criminal aqui em Juazeiro não é a mesma situação de um juiz federal que tem competência criminal e está numa vara que tem em zona de fronteira. São questões bem diferentes. Ou que está numa que lida com a área de conflito ambiental intenso. São realidades diferentes, problemas diferentes. Mas, no geral, se a postura ela é mais contida, ela é mais restrita aos autos, tem pouco envolvimento pessoal, né, com o réu, não traduzir isso em questões assim pessoais, não tem tantos problemas com isso não. Aqui mesmo em Juazeiro, eu tô aqui desde 2015, mas a gente tem muito processo complicado, envolvendo muita gente conhecida, crimes, a grande parte é envolvendo a administração pública, mas a gente vez ou outra pega perfil, né, de crimes que envolvem violência na prática, mas a gente nunca teve nada parecido com ameaça ou algo nesse sentido, não. Mas é que não tive ameaça, quando eu fui, antes de ser... Hoje eu não estou mais na função, mas a gente aqui tem a figura administrativa do diretor da subseção judiciária. E na época estava tendo... ia ter um leilão, não era nem na vara que eu estava atuando, mas como eu era diretor da subseção, a gente sempre estava envolvido com a execução, né, administrativa dos trabalhos. Então ia ter um leilão de uns lotes de processo de execução fiscal. Vários bens tinham sido penhorados. E aí eu estava trabalhando, envolvendo, né, as pessoas ainda faziam os lances no átrio lá da justiça, tinha muita gente, eu conversando lá com seguranças nossos para poder a coisa acontecer. E aí teve um executado que foi inventar de ameaçar um dos licitantes por lá. Era também uma figura bem conhecida por aqui. Não está mais por aqui, inclusive. Mas era bem conhecida e ameaçou, e a gente conseguiu depois contornar sem maior esse problema. Quando você tem esse tipo de ameaça, qual o direito do juiz? Andar escoltado pela Polícia Federal, enfim, tem um segurança, como é que... Acho que o pessoal tem muita curiosidade em relação a isso. Eu tenho uma colega de concurso, ela foi ameaçada por conta de um conflito ambiental bem grave. A ameaça, foram fazer uma desocupação numa determinada floresta e havia uns papéis distribuídos com ameaças escritas a ela. Fulana vai morrer, algo nesse sentido. Ela passou 2 ou 3 semanas com a escolta da Polícia Federal na casa dela. Eles ficavam na porta da casa dela, ela morava no condomínio, eles ficavam na entrada da casa mesmo, já dentro da área do condomínio. E basicamente toda a rotina dela era acompanhada por 3 agentes da polícia. Depois que as ameaças viram que era... Aí, obviamente, o trabalho de inteligência da Polícia Federal foi muito importante para tomar esse segundo passo. A ameaça ela não estava mais presente e aí já ela mesma preferiu cancelar essa escola, porque de fato é uma invasão muito grande na privacidade. Mas são hipóteses, são episódios mais específicos, mais pontuais. Não é uma coisa que é geral, não. Mesmo nos casos mais sensíveis, mesmo nos casos que envolvem mais agentes com alto poderio econômico, a gente não tem tanto problema quanto a isso, não. Eu fui juiz criminal, fui numa das cidades que eu morei numa cidade chamada Uberaba. E a gente teve uma apreensão de
era 1 tonelada de pasta base. Era um negócio assim absurdo. Era a maior do Brasil. O pessoal da polícia depois, da Polícia Federal fez essa propaganda com propaganda institucional, né? De que tinham feito essa apreensão. E um dos réus, ele era de uma denominação indígena do Paraguai. Eu não lembro qual era a denominação. Eu lembro que deu muito trabalho a gente arrumar um intérprete para ele. Porque a gente tive que... Ele veio, só me engano, da Universidade Federal do Mato Grosso. Acho que umas 3 pessoas no Brasil falavam esse idioma, esse dialeto que esse réu falava. E lembro a audiência que houve o interrogatório dele, foram 9, 10 horas. Todo o prédio da justiça foi cercado e tudo assim. Realmente foi um momento de tensão, mas o papel que você precisa cumprir, você... Em todos esses momentos, né, mais tensos, ou esses momentos de maior provação, eu sempre tive um respaldo institucional muito, muito importante. Eu acho que isso dá muita tranquilidade para o trabalho, para a missão ser desempenhada. Então, quando vocês virem por aí, o juiz tal, ou promotor tal, ele tem uma escolta, ele tem, geralmente não, mas vez ou outra, alguém pode tentar vender como privilégio, mas esse tipo de respaldo institucional ele é muito importante para que a missão seja desempenhada e no final é o funcionamento das instituições, a democracia que prevalece quando a gente tem esse tipo de resposta. Sempre que tem uma ameaça ao funcionamento das instituições, essa resposta precisa ser enérgica para que a saúde da democracia ela prevaleça. Mas na minha história pessoal, nunca tive problemas mais sérios quanto a isso. Não. Esses casos que eu mencionei trazem contextos de atenção maior, mas o apoio, o respaldo sempre foi suficiente para dar tranquilidade de fazer o trabalho. Como juiz federal na vara de juizado, sua atuação é basicamente aposentadoria rural, e aí me vem realmente a dúvida de como é essa preparação, porque eu logo no início da minha advocacia eu fiz algumas audiências previdenciária rural e eu achava bem assim pitoresca, porque eu acho que ela é bem mais assim aquela coisa rural do que propriamente de direito, né? Então você tem que entender realmente de plantio, a parte mesmo agrícola, né? E aí, como juiz, você não foi preparado para isso, né? Você passou num concurso estudando leis, direito, né? E aí, de repente, você pega essa vara que exige de você conhecimentos agrícolas, né? Não fazia a menor ideia do que era o gorgulho, nada disso. Mas, durante muito tempo, a gente teve que fazer essa não vou dizer encenação porque não é uma coisa muito real, porque tá ali a vida das pessoas envolvidas. Não, mas eu confesso que eu me senti encenando porque assim eu dizia, meu Deus, e eu conversava realmente com aquelas pessoas e que eu sabia que eram agricultores, mas às vezes eu chegava a orientar eles e fazer essas perguntas que eram as perguntas de praxe, e eles olhavam para mim e diziam, doutora, a senhora sabe mais do que a gente, porque tem gente muito humilde que não sabe aqueles termos, tipo nome de praga. Hoje eu não lembro mais porque faz muito tempo, mas nome de praga, tipo... doutor, e a senhora sabe tudo isso como? A senhora já foi na roça? Mas assim, como eu digo, se eu sei, as pessoas aí sabem, as pessoas ensinam e... como eu estava mencionando, eu acho que a política pública que ela é disfuncional sobre esse aspecto. A gente não consegue ter precisão nos dados, nas informações para atender o público que de fato merece. Eu tenho certeza que eu já aposentei muito mototaxista, ou que mecânicos, ou gente que é dedicada à construção civil. Mas ali dentro dos elementos que estão produzidos, né, a gente acaba tendo que tomar uma decisão. E é natural, às vezes também você pode até ter deixado de aposentar alguém que era agricultor porque... né, assim, e às vezes por ter essa ideia de que eles já vêm tão preparados e quando tem um que não está tão preparado, você imagina pode acontecer, né? Essa preponderância da prova oral, nesses casos específicos de segurado especial, né, como a lei chama o trabalhador rural, ela está ficando cada vez mais em segundo plano, cada vez tem se...
tem se relaxado um pouquinho mais a exigência dos requisitos das provas escritas, né? Tem cada vez mais, tanto o INSS quanto a Advocacia Geral da União tem editado alguns entendimentos que tem flexibilizado um pouco essa demonstração por documentos da atividade rural em período equivalente ao que a gente chama de carência. Então, cada vez menos a gente tem feito essa... Cada vez menos tem sido determinante saber como se planta, a época que se planta, quando se colhe, e tem sido mais importante essa produção dos documentos, tem se tornado mais fácil essa produção dos documentos, e isso é que tem determinado um pouco mais do que determinava antes, né? Então, e ao futuro, assim, até a tendência é que cada vez mais, sobretudo depois de recente alteração legislativa, a ideia é que se forme um grande cadastro nacional a partir desses documentos que são produzidos, e só terá acesso aos benefícios como segurado especial quem estiver, né, nesse cadastro. Fora desse cadastro vai ter que fazer essa contribuição, recolher as contribuições referentes. E, inclusive é um desafio muito premente que a advocacia previdenciária ela precisa se preparar para essa mudança de cenários. Recentemente eu fui dar uma aula na pós-graduação, na UAB, inclusive, parceria com o pessoal do EAD, e percebi muita resistência dos colegas. Doutor, mas tem isso aqui, aquele outro problema. Essa mudança de perspectiva da produção documental e da importância que ela vai ter para definição, né, da decisão se é concedido ou não benefício. Esse paradigma de treinar o cliente a responder todas as perguntas e ver se ele tem aparência mesmo de trabalhador rural, esse paradigma está cada vez mais em desuso. E esse novo vem crescendo, e é até um aviso importante para que os colegas percebam essa mudança que está em curso e que se preparem para poder bem atender aos clientes que forem procurá-los, né? Eu vivenciei isso no INSS. Eles pararam de fazer a entrevista. Isso, não se faz mais entrevista no INSS, e eu consegui aposentar porque nós tínhamos provas boas, né? A cliente tinha uma prova documental boa. Eu acredito muito que está cada vez mais tendo filtro, né? Sim, tá. Tendo filtro, e é natural, né? É natural, principalmente porque nós tivemos uma reforma da Previdência agora, e essa reforma, assim, no meu ponto de vista, é para que tenha mais filtro, tenha mais, vamos dizer assim, critérios. Sim. Né? Porque realmente, de fato, a gente sabe que muitas vezes o contribuinte ali, ele não era uma pessoa para se aposentar no rural. Às vezes tinha até uma situação híbrida. Lá atrás tinha uma atividade rural, mas posteriormente... Que é o mais comum aqui. O que é que basicamente a lei diz? A lei diz que você precisa ter, para aposentadoria, você precisa trabalhar por pelo menos 15 anos, que é o período de carência mínima exigido, no momento anterior ao requerimento administrativo, ou quando você completa a idade, né? A idade para o trabalhador rural não foi alterada pela emenda. E aí você precisa estar trabalhando na agricultura em regime de economia familiar. O que é que isso quer dizer? Que é aquele trabalho que você tem ali na agricultura ou na atividade pecuária, ele precisa ser fundamental para o sustento do seu núcleo familiar. E o que é que a gente vê muito aqui? A gente vê gente que foi trabalhador rural no passado, nos anos 70, nos anos 80, hoje não mais. Se dedica a essa atividade, não conseguiu se planejar, não conseguiu fazer um planejamento previdenciário adequado, não conseguiu recolher as contribuições, não é nem porque é questão de desídia, não, é questão mesmo de conjuntura econômica, desemprego, e aí quer se valer dessa possibilidade dos segurados especiais terem acesso à previdência social, aos benefícios sem o recolhimento de contribuição, e querem se passar por trabalhadores rurais. É que eu sempre menciono, essa mitigação de exigir documentos para os trabalhadores rurais se aposentarem, ela visa corrigir um processo de segregação do qual eles foram vítimas durante séculos, pelo menos. Só que
Quando essa lei foi editada, quando as principais leis que trouxeram esse cenário foram editadas, o perfil era outro, diferente, né? A gente tem basicamente 20 anos dessa nova configuração. A gente tem novas políticas que foram implementadas. A gente tem um Pronaf. Aqui no âmbito do estado do Ceará, a gente tem o programa Hora de Plantar, que distribui as sementes para quem de fato é agricultor. Distribui até para quem não é agricultor, que eu sei. Mas assim, é uma política permanente, e essas iniciativas, elas são indicativos de que de fato, quem é beneficiário dessas ações, de que de fato são pessoas dedicadas ao trabalho rural. Então, esses indicativos, que eles são, bem ou mal, eles são mais objetivos do que eu ficar perguntando quando se planta feijão, que tipo de feijão é, qual é a praga que dá no feijão, que veneno você usa para dar essa praga no feijão. Essa perspectiva de produção documental é mais objetiva do que essa outra da gente fazer essa encenação na audiência. E está cada vez mais presente. O INSS ele editou, eu vou até mencionar aqui, é o Ofício Circular número 46. Ele trata mais ou menos do que se considera prova documental, fala dos períodos de carência, né? A primeira metade, a segunda metade, tem que ter prova das duas metades. São exercícios bem mais flexíveis do que a gente via, por exemplo, há 4, 5 anos atrás. Se essas exigências elas são atendidas, o benefício ele é concedido administrativamente pela agência. Se não foi concedido pela agência ou pela outro órgão vinculado ao INSS, ele é bem provável de ser concedido judicialmente. E a própria AGU, que é quem representa o INSS nessas audiências lá na Justiça Federal, ela tem tido uma política de conciliação, de oferecer propostas de acordo antes mesmo de ter audiência nesses casos, porque percebe, aqui a gente teve um erro, né, no processo administrativo, e aqui a gente está contribuindo para que esse erro seja corrigido e que mais na frente esse erro não se repita mais. É um esforço de corrigir a atuação da administração. Então é esse o cenário de hoje, muito mais do que aquela encenação que a gente fazia nas audiências. Encenação para quem pegou o programa todo e viu como a gente usou no contexto, mas toda aquela investigação em termos de perguntas, né, com presença oral, ela está ficando em segundo plano, e esses critérios mais objetivos, mais flexibilizados de produção documental é quem estão prevalecendo, e a tendência é que prevaleçam ainda mais. Você falando aí do ofício do INSS, e aí é uma dúvida também que me surgiu, é como você faz para conseguir se atualizar e conseguir adaptar assim, a sua vida pessoal, a profissional de juiz, porque a gente sabe que a demanda previdenciária existe uma atualização constante, né? Tá, toda hora surge novidade, e aí você precisa realmente estar atualizado a isso para aplicar. Como é que você faz para manter esse... Uma rotina de estudo ainda. Tem que ter uma rotina de estudos. Aquela mesma disciplina que eu falei de antes, né, que foi o caminho que eu consegui percorrer para chegar aqui, com as suas adaptações, ela permanece hoje, né? Então você não tem como estudar no momento que sobra, senão você não vai conseguir estudar. Você precisa garantir que porque é um investimento que você faz isso aí vale para todas as carreiras, tá certo, pessoal? Não é só para magistratura, mas a doutora também viu o quanto de alteração a gente vivenciou no ordenamento trabalhista, o quanto de mudança de paradigmas que aconteceram, né? Essas mudanças elas vêm para todo mundo, e a gente está, geralmente quando se procura o advogado ou advogada, é porque essa mudança de paradigma causou um conflito, e a gente precisa garantir a defesa dos interesses para ter uma solução adequada desses conflitos. Então essa demanda ela é muito presente para todo mundo, e uma coisa que eu recomendo para todos é que tenham sempre essa disciplina de estudos, sempre. Ainda que seja uma quantidade pequena de horas por dia que você dedica à leitura, dedica aos estudos, mas não perca essa perspectiva, que você vai precisar estudar sempre, e essa postura, essa dedicação, essa disciplina, ela vai fazer muita diferença na hora da colocação que o profissional faz no mercado. Cada vez mais a gente está vendo que a qualidade ela está se fazendo sobressair em relação à forma, né? A gente vê muito gente que quer vender coisa pelo Instagram, você não precisa estudar mais isso,
não, só estudo isso aqui, só estudo de marketing digital, só estudo dessa forma aqui de engajar, mas é um ou outro que consegue o sucesso através dessa forma. Quando vai o segundo, quando vai o terceiro, você percebe que não se está simplesmente procurando aquele tipo de abordagem. Você precisa da solução do problema. E para oferecer solução para os problemas, você precisa estar preparado, entender bem o problema, entender quem está envolvido nesse problema, não só aquele que você está defendendo, mas qual é a perspectiva do outro para poder oferecer de fato a solução que, afinal de contas, é para isso que está sendo contratado, oferecer a solução para aquele problema. Então precisa conhecer e precisa estar estudando. Tem que estar se atualizando. Né? E cada vez mais é isso. O mercado está exigindo, concordo contigo, a solução. Né? O resultado. Por mais que nossa profissão, Clarice, seja de meio, né? Não prometa, a gente não pode prometer. Né? Isso vai contra o código de ética da OAB. Mas o resultado, eu acredito, está muito acoplado à questão técnica. A você cada vez mais estar estudando, estar entendendo, estar buscando, fazendo uma análise. Né? A gente estava falando aqui nos bastidores, falando um exemplo da revisão da vida toda, que é um tema que está bastante em alta, mas antes de entrar com essa ação, vale a pena fazer uma análise, analisar o direito, os julgados, ver que o processo ainda está suspenso no STF, perceber que você precisa fazer cálculo. Né? Sim. Acha que não vai ter que fazer cálculo, mas é interessante fazer cálculo, nem que pegue aí uma calculadora, enfim, online, alguma coisa do tipo, mas vai necessitar, né, dessa ajuda. Então, eu acho interessante o estagiário, o estudante, o advogado, enfim, um profissional de direito, ele está antenado a isso, porque nada mais é do que você ter clareza, né? Tá fazendo estratégias dentro da sua profissão e tendo clareza o que você quer estudar, o que você deve estudar. Não vai dar pra gente parar de estudar, não, viu? Não, nem quero. Deus me livre, nem quero. Eu ia ficar frustrada, viu? Eu inclusive, até brinco, assim, que eu nunca quis concurso tipo de tribunal, não magistratura, não, mas porque eu achava o trabalho bem manual, assim, aquela coisa, um exemplo, oficial de justiça. Eu pensava assim, eu dizia, eu vou passar 5 anos de faculdade estudando para fazer esse trabalho tão manual, porque eu gosto realmente do estudo mesmo, de me aprofundar, de ir no livro, de ir na jurisprudência, de pesquisar. É perfil, né? Assim, tem gente que... A pessoa se sente vivo, né? Mas tem gente que... E ainda bem, porque tem gente que gosta da parte mais, assim, burocrática mesmo, né? Que bom que cada um tem seu perfil, né? Isso. Mas tá cada vez mais essa mecanização das atividades, ela está cada vez mais ficando de lado. Cada vez mais se exige a inovação, se exige a criatividade, se exige soluções mais eficientes para os problemas. Hoje, no âmbito do judiciário, a gente tem toda uma dedicação específica aos laboratórios de inovação. Uma das metas do CNJ para esse ano é promover ações que desenvolvam inovação. A gente aqui na Justiça Federal, aqui na região como toda, a gente tem cada seção judiciária, né, cada estado, do Ceará até Sergipe, cada seção tem o seu laboratório de inovação. Então já reflexões sobre como melhorar o trâmite processual ou como a gente promover alguma iniciativa que traga a prevenção daquele ajuizamento em massa. Em cada estado a gente também tem os centros de inteligência que basicamente tentam se antecipar aos problemas que podem traduzir litigiosidade, traduzir processo, traduzir custos, né, de transação para todo mundo e oferecer institucionalmente, dialogando com os demais atores envolvidos, as soluções para esses problemas. A gente tem hoje muita gente pesquisando sobre visual law, sobre design, né? Não design no sentido da estética, né? Mas da distribuição organizada dos fatores de produção no âmbito do Poder Judiciário. Então, tá na ordem do dia, tá na agenda. Então, cada vez menos a mecanização está se fazendo relevante e cada vez mais está se demandando inovação e soluções eficientes para os problemas complexos que a nossa sociedade cada dia traz. Interessante, viu? Isso é interessante. Eu
Eu tinha visto realmente, de fato, que tem todo um centro de pesquisa. Sim. E às vezes eu até fico me perguntando, meu Deus, quando é que a gente vai se deparar com alguns robôs aqui analisando? A gente já tem, não aqui com a gente, mas robôs, inteligência artificial, essa realidade ela tem sido vista mais assim, de forma premente para o julgamento nos tribunais, né? Tá uma discussão bem séria se é correto ou não é, se pode ou não utilizar o robô, se o algoritmo pode ou não permanecer sigiloso. Tem toda uma discussão ética em torno da utilização da ética e processual democrática a partir do uso da inteligência artificial. Mas hoje, com os aprimoramentos dos sistemas de processo eletrônico, basicamente as rotinas todas nossas essas rotinas mecanizadas, elas são atribuídas a robôs, a sistemas. E aí a gente até vê que determinadas carreiras, determinadas profissões que se dedicam exclusivamente a isso, elas vão ficando sem lugar mais, né? E aí aos poucos o sistema, o Estado, a administração, ela vai absorvendo. Nem sempre é o fim que aqueles que ocupam aquela profissão, que estão naquela carreira, desejam. Mas cada vez mais, a gente menciona aqui os oficiais de justiça. Aqueles atos de constrição, de execução, basicamente não efetuam mais. É tudo hoje Bacinjude, o Renajude, os sistemas são todos online e eles estão precisando se reinventar e se recolocar para poder. Não tem a estabilidade no serviço público, ela é um horizonte, mas ninguém mantém um trabalho que é obsoleto, né? Bem ou mal, essa obsolescência ela vai ser extirpada. Pode ser que demore um pouco mais por questão de eficiência de gestão, mas ser obsoleto é uma coisa que não interessa a ninguém. E qualquer dos sistemas em que você verifique essa situação, ele vai atuar para que essa situação se desenvolva e não se dissipe, se desenvolva. Ela se extingue e não se dissipe mais energia com essa atividade. É da sobrevivência do sistema. A teoria dos sistemas ela explica muito bem isso, né? Então, o desafio de se atualizar, de trazer inovação, de trazer eficiência, de trazer novas soluções para esses problemas complexos e cada vez mais desafiadores, ela envolve todo mundo. Edísio falou aí na revisão da vida toda, e eu vou voltar um pouquinho para esse assunto, porque eu vejo que é um assunto assim que gera muita curiosidade, né, de quem escuta e tudo, e já vi muita promessa assim de advogados acreditarem que essa pode ser a virada de chave, que pode ser a forma realmente de deslanchar na advocacia, de ganhar dinheiro. Mas aí eu pergunto pela sua perspectiva de juiz, assim, você acredita assim nessa revisão da vida toda que ela vai trazer realmente um resultado concreto dentro da advocacia, ou que esse julgamento venha trazer um prejuízo ao INSS? Como é que você vê essa perspectiva dessa revisão da vida toda aí no cenário? Vamos lá, tentar explicar aqui em algumas palavras mais simples o que é essa revisão da vida toda. A gente tem uma lei, que é a Lei 8.213, que ela disciplina a concessão dos benefícios previdenciários daqueles que são regidos no regime geral de previdência social. Quem não tem o regime próprio, né, os servidores federais que têm o seu regime próprio, os servidores municipais de cada município, a depender do caso, têm os seus regimes próprios. Então, quem não está nisso está no chamado regime geral, e quem faz essa gestão do regime geral é o INSS. Esses benefícios que são concedidos e administrados pelo INSS, eles são regidos pela Lei 8.213. Tem um artigo da Lei 8.213, o 29, ele menciona como é feito o cálculo do salário de benefício. Traz uma série de requisitos, de fórmulas, né? Envolve fator previdenciário, eu não vou falar muito porque não interessa aqui ao tema. Mas o que é que ele diz basicamente? Ele diz que o seu salário de benefício ele é calculado com base nos 80% maiores salários de contribuição. Salário de contribuição é o que você recebe todo mês. Desse valor que você recebe todo mês, você vai tirar um percentual para contribuir para o INSS. Popularmente falando, é assim que funciona. Então você vai pegar esses 80% maiores salários que você tem, vai fazer uma média aritmética desses 80% maiores salários e você vai ter o seu salário de benefício.
vão incidir outros fatores, né? Fator previdenciário, enfim. Mas é basicamente assim que funciona esse cálculo do salário de benefício. O que é a revisão da vida toda, certo? Esse regramento ele só veio a partir de uma lei chamada Lei 9876, que é uma lei de 99. E ela disse... foi ela quem trouxe essa regra dos 80% maiores salários de contribuição. Antigamente valia uma outra regra, que era dos 36 salários anteriores ao requerimento. Ela não vai interessar muito. O que vai interessar no ponto é que esses 80% maiores salários de contribuição, eles têm que ser calculados a partir de julho de 1994, certo? O período que é anterior a esse, ele é desconsiderado e você só vai levar em consideração, então, os 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994. Não para entendendo, tá? Eu estou perguntando pro pessoal aqui que não é do direito para ver se eu não estou falando muita coisa sem ser assimilado. O que é que a revisão da vida toda quer dizer? Quer dizer que esse marco temporal de julho de 94, ele não deve existir, certo? Você tem que fazer o cálculo dos 80% maiores salários de contribuição da sua vida toda, da sua vida contributiva por inteiro, certo? É isso que o STJ fixou lá na tese, salvo engano, 999, né? Foi em recurso especial representativo lá de controvérsia, fixou essa orientação geral. Hoje o tema está no Supremo para ser decidido se mantém dessa forma ou não. Pronto, vamos lá. Independente do cenário que vai se desenhar a partir do julgamento do Supremo, eu posso até explicar o que foi essa alteração de perspectiva lá no Supremo daqui a pouquinho, mas o que é que a gente vai vivenciar, certo? Quem é que vai se beneficiar dessa revisão da vida toda? É quem tem um salário de contribuição alto antes de julho de 94. E a minha impressão é que não vai atingir esse universo todo de segurados que está sendo propagado por aí. Por duas questões muito importantes. A primeira é o aumento do salário médio depois de 94. Para lembrar para todo mundo, o Plano Real ele vem em 94. Né? Então, foi ele basicamente quem corrigiu todos aqueles processos galopantes de inflação e que permitiu com que a gente reordenasse minimamente a situação monetária no país. Então, o Brasil ficou mais rico depois de 94, os salários aumentaram depois de 94, né? Depois a gente ainda teve essas outras políticas de distribuição de 2002, 2003 para cá. Então, o cenário é que a tendência é que esses 80% maiores salários de contribuição estejam justamente de 94 para cá. E a outra questão é justamente como mencionei, a sucessão de planos econômicos e processos inflacionários antes de maio de 94. Porque a gente teve vários planos, alguns durando 3 meses, durando 4 meses, inflações de 90% ao mês. E para você fazer a correspondência disso é uma coisa bem complicada, tá certo? Então, a minha percepção, e há alguns estudos já nesse sentido, é de que essa revisão da vida toda ela vai atingir um universo relativamente reduzido de segurados no âmbito do RGPS. Quando eu falo em reduzido, eu estou falando de milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, né? Mas não é algo que vai envolver milhões, não é algo que vai causar um grande impacto no Brasil como um todo. Há um nicho, existe um universo considerável de segurados que podem vir a ser beneficiados com isso, mas ele não é essa virada de chave para toda a advocacia, como está sendo propagandeado por aí. Tem muita gente vendendo, como mencionei, forma em vez de conteúdo. O que é que eu recomendo, certo? Primeiro, procurar os bons profissionais da advocacia. Tem muita gente que vai querer captar possíveis clientes sem oferecer de fato um trabalho mais qualitativo e frustrando as expectativas. Por que esse profissional de conceito bom ele é importante? Para de fato ele ter as condições de desenvolver o trabalho para saber se você está contemplado por essa possibilidade de revisão da vida toda. O tema ficou suspenso
2 vezes. Uma vez no STJ, né, para poder ser essa decisão, para sair essa tese fixada em recurso representativo de controvérsia, e agora ele está suspenso de novo no Supremo Tribunal Federal. Nesse meio tempo a gente acabou recebendo na vara umas 6 ações, 7 ações mais ou menos. Nenhuma delas houve aumento da renda mensal do benefício. Todas, se a gente fosse aplicar essa regra sem um marco temporal lá de julho de 94, a renda diminuiria. Então, é ter esse cuidado de não comprar gato por lebre, sempre procurar os bons profissionais. Assim, profissional bom você vai através do conceito, o trabalho que ele desempenha, né? Não é quem tem mais seguidor no Instagram, não é quem tem mais view no YouTube. Isso revela um talento, é de ter engajamento no Instagram e de produzir bons vídeos no YouTube. Mas não é necessariamente o bom profissional da advocacia. Zelar por esse conceito, eu acho que é uma coisa que é importante. Não só a advocacia ganha, mas como a sociedade inteira ela ganha. Então sempre faço essa ressalva. Sobre a perspectiva do julgamento do Supremo, o tema estava praticamente decidido, né? Estava no que a gente chama de plenário virtual, é um sistema de julgamento que o novo CPC permite, e tem uma resolução no STF disciplinando. O que foi que aconteceu? Um dos ministros, o ministro Cássio, ele pediu destaque nesse caso especificamente. E aí, quando isso acontece, o caso ele sai do plenário virtual e vai para o plenário físico. E quando vai para o plenário físico, todos os votos precisam ser novamente proferidos, mesmo aqueles que já tinham sido proferidos no âmbito do plenário virtual. E aí acabou acontecendo que um dos ministros que tinha sido favorável à tese da revisão da vida toda, o ministro Marco Aurélio, ele se aposentou e houve uma nova nomeação, né, que foi a do ministro André. Mas foi do ministro André, e aí, ao que tudo, assim, pelo menos não tem como garantir qual vai ser o voto, mas ela ficou incerta a questão. Então, basicamente, o cenário é esse, ainda é um cenário de indefinição, e precisa ter muito cuidado para não ter, como eu falei, não comprar gato por lebre. Só para a gente ter um esclarecimento, no caso, essas ações estão suspensas, né? Todas suspensas. Todas suspensas, né? Também, por mais que o advogado, né? Ministro André Mendonça, esqueci o nome do ministro, fica feio, pessoal. Então tá aqui registrado, viu? Falando ainda da revisão da vida toda, você acredita que ela não vai ter grandes impactos na sua vara propriamente? Você acredita que de demanda não vai ter grandes impactos? Porque pelo que você falou, vieram 6, 7 demandas. Vieram 6 ou 7, mas a gente pode ter impacto se houver um número grande de demandas que a gente qualifica aventureiras ou infrutíferas nesse sentido. Porque, como lá no Juizado Especial Federal não há pagamento de custas do processo, então a gente não tem como controlar o volume daquilo que vai entrar. A gente pode fazer um controle posterior na triagem, mas o pedido, né, a chegada às portas da justiça, a gente não tem como fechar. Então não tem nem como fechar, não tem como quantificar que tipo de repercussão a gente teria. Uma que foi muito clara foi essas correções de FGTS, né? A gente via muita gente que não tinha direito lá pedindo. E aí, de fato, a gente teve um aumento. A gente conseguiu resolver rápido, mas a gente teve um aumento bem significativo na distribuição mensal dos processos. De forma que eu não tenho como quantificar hoje quantas pessoas iriam pedir, nem né? tem como prever, isso, né? Assim, qual é o impacto que vai ter. O que já tem alguns estudos estimando é que o impacto no volume de segurados, né, do regime geral de previdência social, ele não vai ser tão amplo como tem sido propagandeado. Não, mas então, só finalizando a revisão da vida toda, resumindo, não compensa eu largar a área que eu atuo para ir atuar na revisão da vida toda, que eu não vou ficar rica não, né? Pergunta difícil, doutor. Não, mas o que eu posso dizer é que, de fato, o impacto de pessoas que serão contempladas efetivamente por essa revisão, ou por essa derrubada do marco temporal de julho de 94, aqui na região, eu estimo que será
pequeno. Coloco nesse qualificativo, pequeno. E aí é importante o profissional, né, enfim, o advogado, que é o instrumento, né, para levar essa demanda para a justiça, também possa estudar e entender que o seu tempo é muito precioso, porque também não adianta também estar pegando 200 clientes, 300 clientes e não conseguir efetivar o direito dele, né? Gera toda uma expectativa, enfim, e acaba também sobrecarregando o judiciário e não tem uma efetividade de fato nem de direito e gera, às vezes, gera como é que se diz? Não é uma expectativa, né? Gera uma negação, né? Uma frustração, né? Um sentimento ruim, né? Doutor Lucas, em relação ao futuro, tem algum plano? O futuro é muito grande, doutor. Quer ser desembargador, enfim. Veja Quais só. são os objetivos? Hoje eu não tenho como fazer mais planos para longo prazo, porque a vida ensinou que tudo muda muito rápido, né? Tudo, né, tem tido grandes alterações, né? O Brasil ensinou muito, né, nesses últimos anos que as coisas podem dar um giro aí de 180 graus quando a gente menos espera. Mas pro médio prazo, eu pretendo dar uma retomada com maior afinco na carreira acadêmica. Eu acho que já dei as experiências jurisdicionais que eu poderia viver aqui no Cariri, elas foram vivenciadas, as contribuições estão dadas, né? Obviamente que eu vou continuar trabalhando como juiz, mas em termos de desafios, né, de novidades, eu tenho pensado em retomar com um pouco mais de afinco, um pouco mais de dedicação à carreira acadêmica, e tem alguns projetos que a gente está tentando desenvolver institucionalmente na Justiça Federal, que acho que em poucos dias a gente vai ter umas novidades importantes aqui para trazer. A gente tem não posso falar agora porque a gente não tá já com os trâmites fechados, mas ele vai envolver uma homenagem a uma colega nossa juíza federal. A gente vai tentar trabalhar na perspectiva de oferecer oportunidades de inserção para público, para pessoas que não tiveram tantas oportunidades na vida, e tentar fazer um pouco esse link, né? Acho que vai ser bastante interessante, e assim que tiver a formalização aqui na nossa região, eu dou em primeira mão a notícia para o pessoal do podcast. Pode deixar. E eu vou fazer uma pergunta curiosa também. Se o doutor Lucas não fosse juiz, fosse advogaria em que área? Se eu fosse advogado, eu gostaria muito de atuar com direito administrativo, com regulação. É o que eu gosto de estudar, é o que eu gosto de pesquisar. Talvez se eu fosse advogado eu gostaria de lidar com essa área. Não sei se eu conseguiria fazer a partir daqui do Cariri, mas eu gostaria muito de lidar com regulação. E direito administrativo, uma perspectiva mais horizontal, da relação de administração com os administrados, né? Deixar um pouco essa categoria de lado de administrado para a gente pensar em administração e cidadão. É o que eu tenho gostado de pesquisar, de estudar, e tem todo o universo que possibilita a atuação prática com essa perspectiva. Gostaria de poder atuar. E o doutor Lucas, como professor, que seria assim a mensagem que você queria levar para estudantes mesmo, assim como... Pronto, estudantes, você que está fazendo faculdade de Direitos, o recado que eu sempre dou para todo mundo, certo? É que a gente tem muita ansiedade às vezes na faculdade, né? Ou já alguns têm a necessidade mesmo já de trabalhar para prover sustento da sua família, tá? De outras famílias. Às vezes é só mesmo ansiedade. E a gente, às vezes ou outra, pula algumas etapas, né? Quer trabalhar, quer passar num concurso X ou Y. E esquece de fazer esse feijão com arroz, às vezes com a carne, um negócio desse. Mas o que eu quero dizer é, esquece de formar o alicerce para poder construir os edifícios cada vez mais altos, mais
mais bonitos, né? Mais assim, frondosos. Então, o que é que eu sempre digo? Viva a sua faculdade da melhor forma possível. Estude bastante. Não se contente só com aquele resumo que o professor deixa, ou a anotação de caderno. Tente ler um livro-texto da disciplina, se possível mais de um livro-texto. Se tiver condição financeira, tente já separar os seus livros para você depois poder fazer as consultas enquanto profissional naquele material que você estudou, porque é ali onde você assimila os conceitos, a abordagem que aquele autor dá para os conceitos. Se possível, faça pesquisa, faça gestão universitária. É um momento único na vida nossa e que precisa ser aproveitado bem, com muita intensidade, com muita dedicação. Os voos maiores eles só conseguem ser dados se esse alicerce ele tiver devidamente sólido. Obviamente que as histórias de cada um determinam os caminhos de como esse alicerce é construído. Como mencionei, tem gente que tem situações mais complicadas que os outros, mas na sua peculiaridade, na sua individualidade, faça a melhor faculdade que você puder. Estude bastante, se dedique com todo amor, com toda intensidade, que no momento certo os frutos vão ser colhidos. Show de bola. Eu acho que é isso. Eu acho que a maioria dos estudantes, além de ter essa ansiedade, que também está presente, por exemplo, eu quando iniciei a advocacia, eu tive também muito essa ansiedade, ainda tem um pouquinho hoje, tem umas insônias, mas enfim, eu acho que é natural. Mas falta às vezes o estudante ouvir isso, certo? É por isso que a gente criou esse projeto, porque é para vir um juiz federal, um cara novo, né, mas que teve seu sonho, traçou seu objetivo e mostrar que é capaz, né? A ideia é essa, é simples, é direta, é objetiva, para que o estudante saiba que ele é capaz. Né? A gente sabe das dificuldades, né? Nem todo mundo vai ter a oportunidade de estagiar, mas muitos têm a oportunidade e negligenciam, né? Acabam não indo, né? Não procuram, e a gente está aqui para isso, sabe, Clarice? Eu acho muito interessante quando o Dr. Lucas fala de aproveitar a faculdade. Eu sinto que eu não aproveitei bem a faculdade, certo? Isso é uma confissão que eu faço. Eu tive que trabalhar, eu deveria ter aproveitado mais os professores, ter perguntado mais, ter aproveitado mais os trabalhos, nem que fossem aqueles trabalhos de seminário que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Faz uma falda lá depois, que você vai formando a forma de desenvolver as habilidades orais, são tão importantes, sobretudo na advocacia, vocês sabem talvez melhor do que eu, e são oportunidades tão singulares, tão únicas, porque você não tem pressão, então a pressão ela é mais reduzida do que é depois quando você é profissional, e de desenvolver, e de formular, e de se desafiar. Então é esse recado que eu dou, sempre faça da melhor forma, aproveite todas as oportunidades que estão sendo colocadas no seu caminho, e sempre tenha no horizonte construir, solidificar esse alicerce, porque as grandes construções elas só vêm com alicerces que são sólidos, robustos. É engraçado ouvir realmente o Dr. Lucas, mas cada um com sua forma de expressão e com suas palavras, mas é uma coisa que é unânime, né? A gente ouviu isso do desembargador Dr. Covas, a gente ouviu isso da tabeliã doutora Lívia, e agora a gente escuta também do Dr. Lucas, né? Então, assim, é aquela coisa, não tem fórmula mágica, não tem mistério, é a perseverança, né? E acreditar e construir, né? Construir realmente os alicerces para que a gente alcance esses voos, né? Uma questão que eu acho que aos poucos, né, por exemplo, vai ter muita gente que vai acompanhar nosso podcast, né, do começo ao fim, e aí vai começar a perceber, né, mesmo que seja com falas diferentes, né, personagens diferentes, mas vai começar a perceber que tem uma essência, né, e realmente não tem fórmula mágica, porque parece que a gente também está aqui e tipo, vencemos na vida, mas o Dr. Lucas tem um sonho ainda da vida acadêmica, enfim, falou que se fosse advogado, estaria trabalhando com uma coisa totalmente adversa do que trabalha hoje, né? E do mesmo jeito que a Clarice tem, que o Edígio tem, enfim, e tantos outros que irão passar aqui. Rapaz, Clarice, eu estou impressionado. Mais um convidado, mais uma boa interação, mais uma aula,
Eu costumo dizer que a gente tem participado de uma aula aqui, um bate-papo super gostoso, enfim, descontraído. E eu acho que dessa vez, viu, o pessoal vai se surpreender, porque a gente está percebendo cada vez mais que as pessoas que estão passando aqui, elas são realmente apaixonadas pelo que fazem, sabe? E isso é muito interessante. Isso é bom, sabe? De vivenciar, de estar aqui junto contigo. Muito obrigado por participar desse podcast, desse nosso projeto, certo? Fico muito agradecido pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, são inúmeros casos. Enfim, tem que sempre estar aí estudando, sempre tem que estar buscando, cumprindo com suas tarefas de juiz de direito federal. Mas eu fico muito agradecido, gratidão mesmo, pelo comparecimento e por acreditar e poder passar, né, a sua mensagem para os estudantes, advogados, enfim, operadores do direito. E é isso, eu queria também lhe agradecer, doutor Lucas. Vamos ser repetitivos, mas é porque a gente não pode deixar realmente de agradecer a sua disponibilidade. Hoje você esteve aqui, você trouxe um pouco da sua história, mostrando para todos que estão ouvindo que qualquer um é capaz, qualquer um pode chegar nesse lugar que você está, que é tão almejado, tão sonhado por tantos estudantes, né? E mostrou um pouquinho de como foi essa sua jornada, como você trilhou, para que sirva de inspiração para outros estudantes, para jovens advogados que desejem trilhar esse mesmo caminho, né? Então, eu lhe agradeço demais por ter aberto seu coração aqui, né? E contado um pouquinho da sua vida. Queria agradecer e pedir realmente que todos assistam esse episódio até o final, se inscrevam no nosso canal, né? Para que a gente consiga cada vez mais trazer esse conteúdo. E é isso. Sigam também nosso Instagram, certo? O Dr. Lucas vai aqui tá se despedindo agora e conto com a presença de vocês, viu? Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, doutor Edith, doutora Clarissa, o pessoal aqui do apoio técnico, o pessoal que está ouvindo e vendo a gente. É sempre um prazer enorme poder estar conversando, estar discutindo, trocando ideia, levar um pouquinho do que a gente faz enquanto instituição, enquanto Justiça Federal. Eu creio muito no projeto que a Justiça Federal tem para o país, para a missão que ela tem, essa simbiose, essa paixão, ela acho que fica bem clara. E essa conversa, esse diálogo entre os diversos atores, da gente, com a sociedade civil como um todo, ela é sempre muito salutar, enriquece muito a gente. E eu sempre fico muito grato e estou aqui reiterando esses agradecimentos pela oportunidade de poder ter essa conversa tão legal. Obrigado. É isso aí, liguem o cérebro. Esse podcast foi editado por Edson Amaru, @edson.amaru no Instagram.